Muito bem, meninas, sejam bem-vindas ao nosso evento. Quero primeiramente agradecer, a presença de todas vocês aqui, para vocês estarem aqui nesse sábado de manhã, com certeza, porque vocês querem muito ser au pair, isso já significa muito para a gente, e muito mais pelo seu interesse na Cultural Care, tá? Então, muito obrigada pela sua presença. Esse evento ele foi criado especialmente para vocês entenderem um pouquinho mais de como pode ser a sua vida como uma au pair, se sentir um pouquinho mais próximo e ter muito mais clareza aí dos próximos passos, né? Para me apresentar agora, meu nome é Bruna, sou coordenadora regional aqui na Cultural Care em São Paulo. Também fui uma Cultural Care au pair de 2018 a 2020, né? Tive 2 anos aí muito bacana como uma au pair. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do que é o programa de au pair, né? O programa de au pair, meninas, acredito que muitas de vocês sabem, pode ser que alguma de vocês estejam aqui pela primeira vez. Basicamente, é um intercâmbio cultural, onde você vai morar na casa de uma família americana, você vai trabalhar com crianças e também estudar no seu tempo livre, né? Esse intercâmbio que pode ter a duração aí de até 2 anos, também tem alguns benefícios, e um desses benefícios são passagens aéreas de ida e volta e o seguro-saúde, já vou falar um pouquinho mais sobre o seguro-saúde para vocês, quarto individual e alimentação nos Estados Unidos precisa ser na casa da família, tá, meninas? E o salário mínimo semanal de 195,75, esse foi o valor imposto pelo Departamento de Estado quando regulamentou o programa, tá? Bolsa de estudos de até $500 para você estudar uma faculdade ou universidade americana. Essa bolsa de estudos, tem muitas meninas que me perguntam, mas tem uma lista de cursos aí que eu preciso fazer? Como que é? Onde que eu vejo essa lista de cursos ou de faculdades que eu posso estudar? Gente, vocês podem literalmente estudar em qualquer faculdade ou universidade aí nos Estados Unidos, tá? Você só vai realmente saber onde você vai estudar quando você tiver o seu match, chegar ali na casa da sua família e pesquisar todas as possibilidades que tem ali perto de você. Você pode estudar literalmente em qualquer faculdade ou universidade, enfim, que ofereça algum curso livre. Lembrando, você não pode fazer nenhum curso de graduação enquanto uma au pair. Você pode fazer aqueles cursos livres que é como se fosse aqueles cursos de atividades complementares aqui no Brasil, sabe? Como se fosse aqueles cursos profissionalizantes que têm a duração média aí de 3 meses, enfim. Lembrando que vocês podem fazer aí tudo que vocês quiserem, qualquer área do conhecimento, a gente vai ter a Michelle para explicar um pouquinho mais aí para vocês sobre o curso. Um dos benefícios também é que você vai ter a possibilidade de ter o curso também nas extensões, tá? Do programa que vocês podem estender por 6, 9 ou 12 meses, a gente já vai trazer um pouquinho mais de detalhes sobre as extensões. 2 semanas de férias remuneradas. Essas 2 semanas vocês podem tirar em qualquer período aí do seu primeiro ano como au pair, tá? Não é que nem aqui no Brasil que você precisa trabalhar aí um primeiro ano inteiro para você tirar suas férias. Então você pode tirar uma semana no primeiro semestre, outra semana no segundo semestre, tudo picadinho, tudo de uma vez só, enfim, o que funcionar melhor para você e para sua host family, tá? Então você pode acordar isso para sua família, o que funcionar melhor para ambas as partes, tá tudo certo. Mês adicional para você viajar no final do seu intercâmbio. Pessoal, esses são aqueles 30 dias que vocês têm livres quando vocês terminam o programa, tá? Então, por exemplo, eu decidi não estender o programa, eu posso fazer o Travel Month? Sim e não, ele é opcional. Você pode tanto optar por ele quanto não optar por ele, tá tudo bem. Lembrando, o Travel Month, ele é 30 dias, né, quando você acaba o programa, considerando a extensão, se você estender, obviamente, vai ser lá no finalzinho, e como você já concluiu o programa, então, nesse meio tempo, você já não recebe mais como uma au pair, tá? Então, são 30 dias que você já não tem mais o seu salário como au pair, porque você concluiu o programa, e a família também não tem mais a obrigação de te dar hospedagem. Então, caso você pegue esses 30 dias aí para você viajar, para você descansar, enfim, tenham em mente que todos os custos aí, né, toda a parte financeira dessa viagem, enfim, vai ser de responsabilidade da au pair. No final aí do seu período de 30 dias, a Cultural Care já vai ter comprado aí o seu voo de volta para o seu país de origem, tá? Sobre o treinamento, meninas, antes do seu embarque para os Estados Unidos, existe um treinamento, né, onde você passa ali por... É muito importante esse treinamento, porque você aprende regulamentação do país, você aprende regulamentação também do programa, né, para você entender melhor dos seus direitos, e também pelo CPR, né, que é como se fosse um curso de primeiros socorros que você faz com o bombeiro americano. Esse curso, ele está acontecendo de forma online antes do seu embarque para os Estados Unidos. A modalidade presencial, meninas, não existe mais, e também não existe mais previsão para que isso volte a acontecer. Suporte global. A Cultural Care, como vocês saibam, caso alguém não saiba também, ela é a mesma empresa no mundo todo. Então, mesmo que você esteja nos Estados Unidos e você precisar de algum suporte e você se sentir mais confortável em falar sua língua com a gente aqui no Brasil, tá tudo bem, a gente também vai estar aqui para te dar esse suporte. Durante o seu ano, você vai ter uma pessoa de contato ali que vai morar pertinho de você, conhecida como LCC. Provavelmente, se vocês estavam pesquisando do programa, vocês já ouviram falar. Sigla para Local Child Care Coordinator. Essa pessoa, meninas, ela vai morar no máximo a 1 hora de distância de vocês, ela vai fazer encontros presenciais
presenciais ali com vocês todos os meses, né, com as meninas também, as outras au pairs ali da sua região, para ver se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa, se a família está seguindo as regras do programa. Então, esse vai ser um contato ali também da Cultural Care, caso você precise de alguma coisa durante esse ano. Além da sua coordenadora local da gente aqui no Brasil, também tem os escritórios de Boston, Denver e Austin disponíveis aí também para qualquer emergência, 24 horas por dia, 7 dias na semana aí para te darem suporte, tá bom? Vamos para a parte que interessa. Eu tenho mais uma coisa para falar para vocês. Os requisitos. Perfeito. Meninas, antes de eu falar dos valores, é muito importante vocês terem em mente que para ser uma au pair você precisa ter entre 18 e 26 anos e um mês no máximo para você começar o processo, tá? O ensino médio completo ou equivalente, então você já precisa ter concluído o terceiro ano do ensino médio para você começar o seu processo com a gente. Ter 200 horas de cuidados com crianças. As 200 horas, para você ficar online, precisa ser fora da família, tá, meninas? Como que eu faço para comprovar essas horas? Eu preciso de uma carta de recomendação, de uma carteira de trabalho, enfim. Não. Lá no application, o application da Cultural Care, todo colorido, maravilhoso, facinho de preencher. Meninas, vai ter um campo que se chama Child Care References. Lá você vai colocar o nome e o telefone da pessoa que você prestou esse serviço, né? E a Cultural Care vai entrar em contato para entender melhor como foi essas horas, enfim, e é só isso, tá? Então não vai precisar de carta, de contrato, de nada disso. É só mesmo o telefone e o nome da pessoa para a Cultural Care entrar em contato, é como se fosse ele a testemunha do seu trabalho, tá? Experiências com bebês são recomendadas. Por quê, meninas? Para vocês cuidarem de crianças com menos de 2 anos, vocês precisam ter experiência especificamente com essa idade, né? Cuidados efetivos ali especificamente com essa idade. A maioria das famílias da Cultural Care tem pelo menos uma criança menor de 2 anos, tá? Isso é um número equivalente a 75% das famílias. Então, caso você tenha experiências com bebês, provavelmente o seu fluxo de famílias no perfil ele vai ser muito maior também, tá? A carteira de habilitação. A carteira de habilitação tem muita gente que tem muita dúvida em relação a isso, né? Para você começar o processo, meninas, caso você esteja na idade limite, você já precisa ter a carteira de habilitação, ou pelo menos ter sido aprovada na prática da carteira de habilitação. Se for a provisória, tá tudo bem, já pode considerar como requisito ok para você ficar online e começar seu processo com a gente, tá? Disponibilidade mínima de 12 meses. Então, antes de vocês começarem o programa, meninas, tenham certeza que vocês têm a disponibilidade de pelo menos um ano para vocês concluírem o seu ano com sucesso. Não ter antecedentes criminais e também ter uma boa saúde, que é muito importante, né? Agora sim, meninas, os valores. A gente só vai cobrar de vocês por etapa, vocês não vão pagar nada antes da hora, tá? A primeira parte é a entrevista de perfil, que é o que vai colocar vocês no programa. É a entrevista de perfil de inglês. Perfeito. Quando vocês forem aprovadas na entrevista, vai gerar para vocês um boleto de 310. Esse boleto, ele tem o prazo de um dia útil para ser pago, tá? É o boleto que vão deixar vocês literalmente online na plataforma para falar com as famílias. A partir desse momento, você está online, está falando com as famílias, enfim. Achou a família perfeita para vocês, já conheceu a sua casa, já conheceu as crianças que você vai cuidar, é aí que gera a taxa do programa no valor de 4.165. Todas as taxas do programa, tá, da Cultural Care são pagos em boleto à vista, não existe nenhum tipo de parcelamento, né, nenhum plano de pagamento, enfim. E também tem alguns custos extras que é muito importante vocês colocarem na ponta do lápis, que pode fazer diferença aí na hora de vocês considerarem o valor total de investimento do programa. Visto no valor de $160, convertidos no câmbio do dia, é pago diretamente para o consulado americano, tá, meninas? A gente vai te dar todo o suporte. Manu já vai estar aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente. Passaporte no valor de 257. Gente, o passaporte é muito simples, você pode pedir online no posto da Polícia Federal mais próximo da sua casa. Proteção cancelamento. Proteção cancelamento no valor de 210. Essa taxa, meninas, ela é gerada junto com a taxa do programa. É muito importante você ter ela, porque você tem o reembolso da taxa do programa, caso você tenha algum problema de saúde que te impeça de embarcar, se algum parente imediato, por exemplo, pai, mãe, irmão, irmã, tem algum problema de saúde que também te impeça de embarcar. E também no caso do visto negado, você consegue o reembolso aí da taxa do programa, tá? Então é importante você ter essa segurança. A PID, para quem nunca ouviu falar nesse termo, significa Permissão Internacional para Dirigir, nada mais é que a tradução da sua carteira de habilitação que permite que você dirija fora. Então, a PID, gente, cada estado é um valor. Então, por isso que a gente nem coloca aqui. São Paulo vai ser um valor, região sul vai ser outro valor, norte, nordeste, centro-oeste, enfim. Pesquisem aí no posto do Detran mais próximo de vocês, que aí vocês conseguem ter uma ideia dos valores. Despesas médicas. De primeiro momento, vocês vão precisar entregar para a Cultural Care um formulário médico. Esse formulário médico ele é bem simples. Ele é como se fosse aquele exame pré-admissional, antes de você entrar numa empresa que vai atestar que está tudo bem com a sua saúde para você ficar um ano fora. Depois que você tem o match,
Lá no seu application, vocês vão ver que tem um exame que se chama tuberculose test. É como se fosse um exame de tuberculose mesmo, mas ele é um raio-x do tórax com laudo médico. Se uma dessas duas consultas aí com o seu médico gerar qualquer tipo de custo, esses custos eles são de responsabilidade da au pair, mas eles também são mandatórios para que vocês possam concluir o programa com sucesso e possam embarcar, tá, meninas? Franquia de bagagens. A Cultural Care, meninas, os voos da Cultural Care saem apenas de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, para as meninas que são das outras regiões e precisam vir para cá de avião, vai precisar vir para cá de carro, enfim, de algum meio de transporte que, enfim, tá longe, esses custos eles não estão inclusos, tá? Então, o translado da sua cidade de origem para São Paulo, Rio de Janeiro, não estão inclusos, principalmente para as meninas do sul, do norte, nordeste e centro-oeste do país que precisam vir para cá de avião. Eu super entendo, gente, viajar dentro do nosso país tá quase o preço de uma viagem internacional. Então, se preparem para isso, porque vocês podem escolher, inclusive, de onde vocês querem viajar, tá? Se fica melhor para vocês de São Paulo, do Rio, só é vocês informarem a Cultural Care. E aí vocês se planejam certinho para chegarem ali no seu aeroporto escolhido no dia do seu embarque, tá? A outra coisa sobre a franquia de bagagens. Tá incluso uma mala de mão e uma mala despachada de 23 quilos. Caso vocês queiram levar alguma bagagem extra, vocês podem comprar esse serviço diretamente do guichê da companhia aérea no dia do seu embarque, tá? Meninas, a Cultural Care, a gente não tem uma promoção anual que tem prazo de validade. Esse valor, ele é fixo e ele é dedicado também para as meninas que se dedicam um pouquinho mais ao application. Então, a entrevista no valor de 40, a inscrição no valor de 310. E quando você fecha o seu match, 2.083, 50% de desconto. O que você precisa para você aplicar para esse valor? Você precisa ter 500 horas de cuidados com bebês. Lembra que eu falei para vocês que horas com bebês de dentro da sua casa ali vai contar? Sobrinho, irmãozinho, enfim. Vai contar, tá? Então, se você tem experiência com bebês da sua família, coloque lá, porque isso pode te ajudar a conseguir o valor especial do programa. Em inglês avançado, a Cultural Care flexibilizou para o pré-avançado também, que é a próxima escadinha depois do intermediário. Então, vamos supor, vocês passaram na entrevista, né, de perfil e vocês também passaram na entrevista de inglês com o inglês avaliado como intermediário. Mas você tem as 500 horas e você queria muito aplicar para os 50% de desconto. Perfeito. Durante o seu processo, a Cultural Care faz reavaliações do seu inglês. Elas são gratuitas e você tem a chance de você subir de nível. Então, por exemplo, você passou na entrevista com o intermediário, não, mas eu acho que eu consigo mais. Estudem, gente, se dediquem ao inglês, peçam uma reavaliação, que aí a gente consegue subir vocês de nível, tá? E, finalmente, ter um match com uma família que tenha pelo menos um bebê. Lembrando, se você tem as 500 horas com bebês e você tem o inglês pré-avançado avançado e você não fecha o match com uma família que tenha um bebê, vai ser gerado para vocês o valor padrão do programa. Se você tem 450 horas com bebês, o inglês avançado e fecha o match com uma família que tenha um bebê, vai ser gerado o valor padrão do programa. Então, tenham certeza dos seus requisitos antes mesmo do match, tá? Por exemplo, eu tô com inglês intermediário e eu tenho as 500 horas, eu vou fechar meu match para depois tentar subir de nível. Não dá, tá, gente? Depois que vocês fecham o match, todos os seus requisitos dentro do seu perfil, ele é fechado também. Então, não há mais o que fazer. Então, antes de você fechar o seu match, né, você já tá com tudo certo, você tá estudando, pede um tempinho ali para sua host family, fala assim, olha, eu vou marcar um teste ali com a Cultural Care para ver se eu consigo subir de nível, me dá um tempinho, vai lá, faz seu teste, se der tudo certo, aí sim você pode fechar o seu match para você conseguir aplicar aí para o valor especial com sucesso. Terrestre en el destino de llegadas. Para taxis, proceda a la entrada de taxis.
Muito bem, meninas. Eu vou chamar agora uma pessoa muito especial que faz parte do nosso staff para falar um pouquinho mais sobre Matching Process. Débora. Perfeito. Deb, se apresenta para as meninas. Fala um Tudo pouquinho de bom? você, o que você faz hoje. Bom dia, gente. Meu nome é Débora. Eu sou matching specialist aqui na Cultural Care e eu também fui au pair com a Cultural Care em 2019, né? Eu morei numa cidadezinha chamada Buffalo, no estado de Nova York. E aí hoje eu trabalho aqui na Cultural Care ajudando vocês no processo de match, né? No processo de dar dicas, melhorias de perfil, até vocês darem um match com a família. Deb, conta para as meninas o que que acontece com elas depois que elas são aprovadas na entrevista de perfil. Como é que funciona isso? Beleza. Então, galera, depois que vocês são aprovadas na entrevista de perfil, normalmente a gente manda um e-mail dizendo que vocês não estão online ainda, mas que vocês foram aprovadas, porém tem que esperar pelo menos até aí uns 10 dias úteis para estar oficialmente online, né? O pessoal de bolsa que coloca vocês online. E aí começa aquele processo que eu chamo de carinhosamente de teste de paciência, que cada menina tem um processo diferente, né? Então, tem algumas que demoram alguns meses para ter a primeira conexão, tem algumas que já tem na primeira semana. Então, é realmente um testezinho de paciência. Mas que nunca vai deixar de aparecer família, né? Obviamente, vai vindo ali e é o momento que vocês vão conversar com cada família e, né, desenvolver aí uma comunicação, já ir treinando o inglês, já conversando com a família, para aí ter um possível match bem bacana. Também é nesse processo que eu faço alguns workshops, eu também faço webinar, né, de dicas de perfil, para ajudar vocês a melhorarem o perfil depois de serem aprovadas, mudar algumas coisas. Se quiser adicionar referência, também é um momento que vocês adicionam a referência. Como a Bruna falou, é a parte da reavaliação do teste de inglês também. Então, se vocês têm essa intenção, né, de aplicar para o preço especial, é esse o momento para vocês marcarem esse teste, a gente vai avaliando. Lembrando que o teste, ele não é garantido, né? Então, se vocês já têm essa ideia de, né, aplicar para o preço especial, já vão marcando, porque se não passar, pelo menos a gente vai estudando juntas, eu dou dicas do que você precisa melhorar, e aí a gente garante aí o seu sucesso para adquirir o avançado ou até mesmo, ou o pré-avançado ou até mesmo o avançado. Sobre a data de embarque delas. Verdade. Essa é uma parte que a gente coloca lá no perfil, né? Normalmente a gente pergunta qual que seria a melhor data de embarque para vocês. Mas, de qualquer forma, ela se torna não muito relevante, porque quem combina realmente a data de embarque é você e a família. Então, você conversando com a família, eles vão mencionar para você, olha, a melhor data para a gente receber é tal. Para você funciona? Não, eu queria viajar depois. Não, acho que eu consegui antes. E é nessa conversa que vocês vão desenvolver uma melhor data para você viajar e eles te receberem. Nesse momento, a gente está trabalhando com embarques previstos para quando? Então, para as meninas, né, que querem embarcar aí até o final do ano, precisa começar o processo agora, né? O que a gente indica, que você comece o processo de 10 a 12 meses antes da data que você pretende embarcar. As previsões de embarque agora que vai aparecer no seu perfil para as meninas que estão ficando online agora, é para outubro. Então, para quem já tem disponibilidade para embarcar, nesse finalzinho de ano, começo do ano que vem, já está na hora de começar o processo. Eu tenho uma pergunta para a Deb. Deb, eu quero saber o que que as meninas precisam fazer aí no perfil delas, assim, o que que você acha importante para elas terem um processo de match bem sucedido? Tem várias coisinhas, né? Porque são tópicos específicos que as famílias sempre vão olhar. Assim que eles entram no perfil delas, eles vão de cara com a carta, né? Então, é bem legal que vocês escrevam coisas sobre vocês. É um momento de brilho que eu gosto de falar, né? Esse tópico. Eles dão de cara com a carta de vocês, então eles vão dar uma lida. Depois eles vão para a parte de fotos e vídeos, então é bem legal que vocês coloquem fotos com as crianças, respondam os vídeos certinho com as perguntas que estão feitas lá. E outra parte super importante é que eles vão olhar se você já teve algum momento de independência, se já viajou sozinha, se já morou sozinha, porque tem muitas meninas que saem, né, do interior do estado onde está para fazer faculdade na cidade grande, então já começa a independência desde muito nova. Então isso faz total diferença na visão da família. Outra coisa super importante que eles vão ver é a parte de personalidade, né? Realmente, de novo, é aquele momento de brilhar. Você vai colocar as partes que você mais gosta de fazer, se você gosta muito de assistir filmes, se você é super fã da Disney, porque tem famílias, né, nos Estados Unidos que é super, super fã, então já é um momento de
de compatibilidade, né? Que eles vão ver ali, nossa, a gente tem muita coisa em comum. Então, é um momento ali que você vai realmente brilhar para atrair as famílias. Perfeito. Sobre os filtros, tem alguma coisa em específica que você indica as meninas fazerem nos filtros? O que que você acha importante aí para elas terem uma abrangência melhor aí no perfil para ter mais famílias? Sim, com certeza. Os filtros são a parte principais, né, também do application. Eu recomendo vocês já começarem o processo extremamente de mente aberta, né? Porque o intercâmbio é sobre isso, é sobre uma troca. Então, você tem que estar aberto para receber e aberto para compartilhar o que você sabe com a família. Então, isso já começa nos filtros. Então, esteja abertos a todo tipo de família, seja família, né, de mãe solteira, pai solteiro, homossexual ou não, enfim, esteja aberto a todo esse tipo de família. Quantidade de crianças, super importante. Como a gente está vendo aí nas fotinhos, tem sempre mais de 2 crianças na família, então esteja aberto para 3 para cima, sim, porque tem bastante. Que mais? É super importante que vocês só fiquem de olho. Eu acho que as meninas ficam pensando, né? Quanto menos filtro eu colocar, melhor. Mas tem um específico que é de special needs, né? De crianças especiais. Então, se atentem bastante a isso, porque ele é um filtro muito específico. Você só pode cuidar de crianças especiais quando você tem experiência com essa faixa etária, ou com essa faixa etária, com esse tipo de criança, tá? Então, caso você não tenha, essa opção sempre vai estar não ali no seu perfil, para que não haja, né, problema lá na frente. Que mais a parte dos filtros? Quantidade de criança, a idade das crianças esteja aberta a todas as idades, né? Se você tem experiência com todas as idades, porque não adianta você só ter experiência com criança maior e estar disponível para cuidar de baby também, porque não vai aparecer ali para você. Você tem que ter experiência ali para cuidar de baby. Tipos de E família. tipos de família, exatamente. Foi o que eu já falei, né? Que está aberto a todos eles, seja solteiro, casada, homossexual ou não, né? Acho que o pet também conta um pouquinho, mas é claro, se você tem algum momento de alergia, né, por certo pet, é importante você colocar e ser sincero ali. E também de estilo de vida, né, que é a parte de alimentação. Se você segue um estilo de vida, um lifestyle, uma alimentação específica, é importante que você coloque lá para a família ter uma noção, né, de como que você é. Eles vão conectar com você pelo que você é, então é importante ser sincera. Porém, também estar muito mente aberta, porque é isso que o intercâmbio é, né, uma troca. Maravilhosa, Deb. E o que que acontece aí quando você ajudou essa menina a ter o match? Qual que é o próximo passo? Depois que ela tem o match, a gente vai, né, o pessoal de Boston confirma certinho as informações, se tá tudo certo, se tem alguma dúvida sobre a data de embarque, porque depois que tem o match, a data de embarque a gente não altera. Então, por isso que é importante que vocês conversem com a família direitinho qual que será ela. Eles oficializam tudo e aí é quando a gente volta o contato com a au pair para dar instruções do visto, né? Onde ela vai participar de um workshop obrigatório, que ela vai receber instruções sobre o visto, sobre o pagamento do programa, e aí é onde a gente vai ver, né? Se ela aplica para o preço especial, se não, se está tudo certinho, instruções de documentação, como o teste de tuberculose, né? Como a Bruna já falou lá, tem certas documentações que você só vai tirar depois do seu match, né? Então, é basicamente isso no momento. Perfeito, esse é o momento que você se despede das meninas, né? Sim, Literalmente, e você entrega literalmente. elas nas mãos da Manuela Pinha, a nossa rainha dos vistos. Obrigada, Deb. Meninas, obrigada por estarem aqui hoje. Eu sei que é muita emoção, né, decidir se tornar uma au pair. E eu trabalho nessa parte de visto. Mas, enfim, eu morei em Chicago. Eu fui au pair há um bom tempo atrás, em 2014, né? Foi 2013 a 14, se eu não me engano. E quando eu tomei a decisão de ser uma au pair, foi justamente porque eu sentia que era a hora de tentar alguma experiência diferente na minha vida, né? Eu já fazia faculdade aqui no Brasil, eu acabei trancando a faculdade para conseguir melhorar o meu inglês, porque eu sabia que isso era importante, né, para quando eu voltasse para encontrar um emprego melhor e me destacar na minha carreira. Quando eu fiz todo o programa, eu tinha experiência com bebê, eu tinha experiência com crianças de várias idades, e inclusive eu tinha experiência também com crianças especiais. E o meu programa, ele foi com uma criança autista,
Então, eu morei com uma mãe solteira e uma criança autista, não tinha o host dad, né? Não tinha um pai. E legal que, assim, que a gente falou agorinha da história de você ser ter um perfil, ser uma mente aberta, né? Que foi o que a Débora falou. E eu sempre tive, por mais que na minha cabeça eu tinha essa expectativa de viver a cultura americana, a minha host mama, ela não era americana, ela era da Dinamarca. E, assim, mesmo que eu tivesse morado na casa de uma família teoricamente europeia, eu também consegui viver a experiência da cultura americana, né? Então, foi um programa bem, assim, diverso. Me fez repensar muitas coisas da minha vida e, com certeza, amadureci demais. Foi um programa muito importante para o meu crescimento, Bru. Maravilhosa. Manu, conta para as meninas agora como é que funciona aí, né, o processo de visto, né? A Debbie falou que depois que elas confirmam todas as documentações, chega o momento delas aplicarem para o visto. Sim, é um momento que todo mundo fica bem preocupado, eu sei. E realmente, assim, a gente, como empresa, tenta trabalhar da melhor forma possível para conseguir te ajudar nesse processo, né? Então, depois que você tem esse match que a Débora vai ajudar em você encontrar uma família, você chega aqui para mim no processo. Eu vou passar todas as orientações, então a gente tem material perfeito, assim, e super completo, com passo a passo do que você tem que fazer. A gente, inclusive, nem recomenda que você faça uma contratação de uma empresa terceirizada, né, uma assessoria, porque o processo com a gente é muito tranquilo, você vai ser orientada. Mas o ideal hoje para o visto, né, para você que pensa em fazer o programa e quer saber também como se preparar para essa etapa que é que vai decidir se você se torna uma au pair ou não, é você sempre trabalhar essa parte mais profissional, né? Ter alguma coisa que pro cônsul faça sentido a sua ida para os Estados Unidos, né? Então, às vezes, já estar numa faculdade ou trabalhando em alguma coisa que você entende que o inglês ou a própria vivência do programa vai te ajudar para quando você voltar e ter uma experiência, alguma coisa melhor na sua vida, né? Que seja no trabalho, que seja dentro da sua faculdade, que te direcione aqui dentro profissionalmente. Perfeito, Manu. E quando elas têm o visto aprovado, enfim, elas vão para os Estados Unidos, existe uma série de regulamentações dentro do programa que a au pair ela precisa cumprir, né? Você consegue falar um pouquinho para a gente, por favor? Sim, sim. Se quiser passar o slide aí, porque acho que entra um pouco nessa parte que a gente vai falar agora. O programa ele é regulamentado lá pelos Estados Unidos, né? Então, você não pode trabalhar mais do que 45 horas por semana, isso é uma regulamentação do Estado mesmo. Você também não trabalha mais do que 10 horas por dia, e pela Cultural Care, assim, é uma obrigação que você tenha um dia e meio de folga. Com a Cultural Care, a gente fez com que isso fosse obrigatório de uma forma consecutiva. Ou seja, você vai tirar esse dia, um dia e meio, um seguido do outro. Então, se começar numa sexta, você vai até, né, meio-dia do sábado. Então, só que assim, não dá para você. Você vai saber melhor quando você folga, quando tiver em contato com a host family, né? A gente assegura que vai garantir, que vai ser consecutivo, mas quando vai acontecer, vai de acordo com a necessidade da família mesmo. Como a Bruna já tinha falado anteriormente, você tem aquelas 2 semanas de férias remuneradas também, então é alguma coisa que você vai combinar com a família anfitriã. Esqueci de alguma coisa, Bru? Acho que é isso, né? Os 45 horas semanais, não pode passar de 10 horas por dia, Isso, um dia e meio e, de o, folga. e um final de semana inteiro, obrigatoriamente por mês. Então, vamos supor que dentro ali do schedule você tenha que trabalhar aos sábados ou, enfim, domingos. Um final de semana inteiro desse mês, ele obrigatoriamente precisa ser seu. A Manu! Apareci. Apareceu! Agora foi. Quase no fim, né? Vamos voltar, vamos começar de novo. Não, então, é isso. E aí, assim, né, quando você chega como uma au pair lá, a sua obrigação ela é 100% relacionada com a host family, então, perdão, com a host kid. Então, você não tem obrigações que sejam relacionadas com o pai e a mãe, né? O que eu quero dizer com isso, você pode ser cobrada, você vai ser cobrada de tudo que é relacionado com a criança. Então,
Se você pega uma criança, um bebê, por exemplo, que você seja responsável por dar um banho, alimentação, aquela coisa do desenvolvimento de fala, desenvolvimento de físico, vai ser cobrado de você. Se você pega uma criança um pouco mais velha, onde você tem que ajudar com uma lição de casa, lavar o banheiro que a criança usa, preparar um almoço, preparar uma janta, isso também é seu. Mas assim, é tudo que é relacionado com a criança, tá? Isso a gente é, pede até que se, né, em algum momento isso seja cobrado diferente, isso tem que ser reportado para a Cultural Care, porque a sua ideia ali é estar como responsável única e exclusivamente das crianças mesmo, né? Mas no seu dia a dia varia muito da necessidade deles, né? Então, quando você está em contato com as famílias anfitriãs, é quando você vai descobrir um pouco melhor qual que é o seu papel, onde você vai atuar e como você vai atuar. Então, acho que era isso. Alguma... Perfeito. Você acha que precisa falar mais alguma coisa, Bru? Não, não, eu acho que você Ah, arrasou, eu acho que é isso. talvez um parênteses que eu queria falar, né, do começo que a Bruna estava falando da parte dos valores, tanto o visto como a PID são valores que você tem que se programar, mas são coisas que você pode fazer mais no final do processo, né? Exato. Então, são dois gastos, de novo, é importante você ter em mente que esse gasto ele vai acontecer, mas ele vai acontecer quando você de fato tiver um match, né? Maravilha, Manu. Ótimo parênteses. Isso mesmo, menina. Só depois do match. Então é algo que vocês realmente não precisam esquentar a cabeça agora, tá? E é isso. Então, Manu, muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada a você, Bru. Eu vou chamar agora a Iltena. Gente, a Iltena, ela é uma former au pair. Ela foi au pair com a Cultural Care. Ela não trabalha aqui com a gente. Ela tá aqui por amor ao programa, gente, literalmente. E ela vai falar um pouquinho aí com a gente sobre escolher uma família. Gente, bom dia. Outro evento da Cultural Care, como a Bru falou, não trabalho na Cultural Care, mas eu amo o programa, amo tudo que aconteceu na minha vida, dentro do programa e depois do programa, né? A Cultural Care foi, assim, a agência que eu escolhi por N motivos, né? Por conta disso que a gente está tendo agora, dessa troca. Então, lá atrás, né? Quando tinha aquelas reuniões que você ia, ouvia as au pairs e falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar lá? Então, vocês estão, assim, num lugar incrível. E falando um pouquinho, né, da minha história sobre, enfim, meu ano, meu au pair, eu fui au pair de 2018 até 2020, 21, né, eu peguei um pedacinho da pandemia, acho que a Bru também, né, Bru? E acabou que teve uma extensão extraordinária ali de 6 meses, mais ou menos, que eu acabei também fazendo, e eu fiquei em 2 lugares, eu optei em fazer o meu ano, né, meu intercâmbio em 2 estados, então eu fiquei meu primeiro ano morando no Colorado, e o meu segundo ano eu morei em Nova York. Então, antes mesmo de ir, quando a gente está naquele frenesi do processo, para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu tinha ali alguns estados, né, que eu tinha uma preferência, que eu queria conhecer, que eu falava, nossa, como vai ser legal, deve ser incrível, mas acho que entra um pouquinho no que a Bruna falou, né, o processo de escolher a família, né, antes de você escolher só o estado, escolher só os benefícios, escolher só, acho que você tem que ter um real match com a família. E eu falo bastante, né? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa muito transparente em relação ao que eu estou sentindo ou não. Então, esses foram pontos aí que eu levei muito em consideração quando todo esse processo começou. A minha primeira família foi no Colorado. Então, até eu vi que vocês comentaram sobre aquela parte de ser infante qualifier, eu acabei me enquadrando nessa parte do programa, então acho que é bem bacana se você tem experiência nisso, gosta, né? Tem ali um tato mais gentil com o bebê e tudo mais, foi muito bom para mim, porque a família que eu fui tinha um nenezinho fofo, que é o amor da minha vida. Acho que se hoje o mundo acabar, eu só vou falar assim, por favor, devolva o meu bebê. Porque foi uma experiência, assim, incrível, né? Até hoje nós temos contato, eu tenho contato tanto com a primeira como com a minha segunda host family, e isso foi construído no processo do match, né? Então, a primeira família foi ali, eu ainda estava aqui no Brasil, a gente sabe que tem aquelas inseguranças de, nossa, será que meu inglês é suficiente? Então, por isso, sempre continuar estudando. Como será que eu vou ser recebida? Como que vão ser as coisas? Então, aquele friozinho na barriga do novo. Mas acho que uma coisa que fez muita diferença foi eu ter falado o que eu esperava, eles terem falado o que eles esperavam de mim, e nesse meio termo a gente ter conseguido ajustar aí as nossas expectativas, né? Então, a minha primeira família foram 3 crianças, um bebê e 2 toddlers, né, um pouquinho maiores,
E foi, assim, uma experiência incrível, me ajudou bastante. Morei no Colorado, conheci pessoas incríveis, também me descobri muito sobre o que eu gostava, o que de repente para mim não fazia tanto sentido. E aí, no segundo ano, eu realizei o sonho de morar em um dos estados que eu já tinha colocado ali na minha lista. E eu estava pensando também, acho que uma coisa muito bacana é que no segundo ano, claro, se você está numa família que você quer ficar, você vai fazer a extensão ali. Mas no segundo ano, eu já tinha para mim que eu ia trocar de família, que eu queria conhecer um outro estado, pessoas novas. Então, foi uma decisão minha, uma decisão pessoal. E ali você já está um tempo, né? Você já está um pouco mais madura, você já está com a língua mais afiada, né? O idioma mais afiado. E a minha segunda família, vocês estão vendo aqui na tela, tanto é que eles são amigos mesmo, né? Eles viraram família, né? Ano passado eu acabei tirando férias e eu fiquei com eles, né? As minhas crianças estão imensas, né? O coração até dói assim, mas foi bacana, porque é uma família que eu pude me expressar. E aí um ponto, né? Uma curiosidade, foi a família com quem eu passei a pandemia. Então, foi ali que eu falei, bom, acho que aquele autoconhecimento que aconteceu ali no primeiro ano, né, acho que ele vai ter que acontecer, vai ter que aparecer aqui no segundo ano, porque pandemia, né, foi um período bem delicado, fronteiras fecharam, a gente sabe que nos Estados Unidos o lockdown foi um pouco mais criterioso, não tinha essa de, vou fazer aqui uma festinha ali, uma festinha aqui, como eu vi alguns colegas, algumas pessoas fazendo aqui no Brasil. Então, foi literalmente todo mundo dentro de casa e, né, vamos fazer isso acontecer. Então, chegou um momento também que eu falei para minha família, eu falei, olha, eu estou me sentindo assim, 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 assada. E acho que voltou aquilo que eu falei, de você escolher a família, você ter um match com a família baseado naquilo que você acredita, não só naquilo que você vê, né? Porque eles foram extremamente, eles entenderam por completo, foram extremamente compreensíveis. Eu falei, olha, eu tô me sentindo assim, então até minha host mom na época, ela falou, olha, acho que é uma sensação de que você não tá com seus pais, você sabe que é um momento delicado, eu entendo isso, então vamos tentar te dar mais espaço, mas também ao mesmo tempo ficar mais próximo de você, não em questão de trabalho, mas em questão de coisas que a gente possa fazer aqui em casa, que você se sinta mais assim da família, além do que você já é. E aí foi um ano assim extremamente fluido, apesar dos apesares. E aí me permitiu construir essa relação linda, incrível que eu tenho com eles, né? Não só com eles, como também com a minha primeira host family. Perfeito, Tiena. E assim, eu vejo muitas meninas perguntando pra gente mesmo lá na Cultural Care as perguntas que elas devem fazer para as famílias. Isso é uma dúvida que elas têm, tipo, tá, agora eu passei, agora a família quer falar comigo. O que que eu vou falar com essa família? Então, até mesmo para que, nesse sentido de você encontrar um bom match para você, que te garanta um ano de sucesso, quais perguntas chaves assim que você acha que é importante as meninas fazerem para as famílias que podem impactar de verdade aí durante o ano delas? Bom, eu acho que o au pair já tem ali o seu gênesis de uma coisa. Você está indo para uma família que vai te receber e em troca você vai cuidar das crianças que estão ali. Então, acho que isso tudo você tem que entender ao máximo que faz sentido para você. Então, acho que é muito legal você perguntar bastante sobre a rotina das crianças. Se são crianças que são mais tranquilas, se são crianças que gostam de mais para fora, de parques, de hikings, disso, daquilo, ou se são crianças que gostam ali mais de jogos, porque isso também tem que combinar, eu acho, não 100%, mas tem que combinar bastante com a sua personalidade. Eu acho que outros pontos que precisam assim, ficar bem claros em relação a limites, em relação a situações de conflitos, não que você já está antecipando algo que não sei se vai ou não acontecer, mas entender como eles lidam, né? O que eles pensam de situações. Olha, numa situação onde eu me sinta, de repente, muito cansada, poxa, estou estudando, estou fazendo um curso que acho que está exigindo um pouco mais de mim por conta de ser um idioma que eu ainda não domino tanto, às vezes é um pouquinho mais longe. O que vocês poderiam fazer por mim? Vocês estariam dispostos a ajustar meu schedule ou não? E acho que isso, Bruna, parecem conversas que, ai meu Deus, não vou fazer isso porque talvez a família não vai gostar de mim, talvez a família vai cancelar o match, mas acho que essas são perguntas chaves para você já ir com uma cabeça mais leve, né? Para você não chegar lá já falando, nossa, mas isso e aquilo. Não, para você já ir um pouco mais leve. E perguntas também em relação à rotina da família.
né? Às vezes, se você vai para uma família que tem uma rotina ali um pouco mais dinâmica, a mãe está viajando, o pai está viajando, a criança fica em casa, e do nada tá os avós, e do nada tá os tios, e você é uma pessoa que de repente gosta de uma coisa ali mais é, estável. Poxa, será que isso daqui vai combinar comigo? Será que não vai ter uma hora que eu vou me sentir, ai, não tô me sentindo tão parte da família? Ou então, não, tudo bem, por mim tudo bem, eu também sou assim, eu vou passar, tô de passagem, oi, tudo bem, estamos aqui juntos, né? Então, acho que é legal você entender pontos em relação a você, claro, né, sobre questões pessoais, mas também em relação à família como um todo, para que tudo isso fique bem ajustado. Ai, que perfeita. Muito obrigada por Aquelas, ajustar, né? falou tudo. A jornalista que habita em mim fazendo acho que a família não fez entrevista comigo, eu que entrevistei a família. Mas é isso, você É, realmente precisa tirar todas as suas dúvidas, né, também, é um lugar que, não é um lugar que você só vai trabalhar, é um lugar que você vai morar também, então, sim. você se caracterizar com aquela família, você se sentir confortável acima de tudo com aquelas pessoas, é uma das chaves aí para você ter um ano de sucesso, né, como você estava falando, é conversar, mesmo que você tenha medo do que pode virar aquilo, se você não se comunicar, a tendência é só piorar, né, daí você começa, não estou mais me sentindo em casa, é porque a gente combinou isso, mas eles não estão fazendo, então eu acho que a comunicação é a chave para que você tenha um ano de sucesso e que dê tudo certo, vocês realmente encontrem o que vocês estão buscando dentro do programa de au pair. Eu falo assim, uma comunicação genuína, assim, né, para Exato. finalizar. Eu acho que quando a gente vai, a gente tem ali aquelas pessoas que a gente já viu fazendo au pair antes, mas eu quero ir para tal lugar, porque a família vai ter que ser assim, a casa... Não, acho que é ir com o coração, com a mente, com um todo, falando assim, eu quero viver uma experiência boa, quero viver uma experiência bacana. Então, eu não vou olhar só para pontos ali que talvez façam a experiência ser boa, porque talvez não seja nem aquilo que vai fazer a experiência valer a pena. E sim você ir para uma família, cuidar de pessoas, conhecer pessoas que vão agregar na sua vida, que vão fazer um intercâmbio cultural ser de fato aí um intercâmbio de troca, né? Então, meninas, eu vou chamar agora mais uma forma au pair, é a Letícia. E a Letícia vai falar um pouquinho pra gente aí sobre aqueles momentos que podem ser, aqueles altos e baixos do programa, né? Letícia, você tá aí? Você tá me ouvindo? Oi, eu tô aqui. Bom, né? Meu nome é Letícia. Eu fui au pair bem recentemente, eu voltei em julho do ano passado, então tá aí para fazer 8 meses que eu voltei. E eu fui au pair também durante a pandemia. Eu fiquei online durante do processo de au pair em 2020, no meio do caos. Eu tava fazendo faculdade, e aí eu decidi simplesmente trancar e tentar o programa de au pair, que na época estava cheia de incertezas, né? Consulado fechado, fronteiras fechadas, então foi uma época muito difícil, mas deu tudo certo. Eu comecei o processo em julho de 2020 e em janeiro de 2021 eu estava embarcando. E aí eu fui morar em Connecticut, que é um estado do ladinho, né, de Nova York. E eu também fui, né, o IQ, eu peguei o valor promocional, então eu tinha mais de 500 horas, eu tinha inglês avançado, e aí eu fui cuidar desse menininho aí que vocês estão vendo na tela, o Nicholas. Ele tinha 18 meses, e assim como a Manu, eu tive experiências diferentes no au pair, eu não fiquei em famílias 100% americanas. A minha host mom, que vocês também estão vendo aí, ela era brasileira também, então, ela queria alguém que falasse português, né, com o Nicholas. Então, então é uma coisa também, né, que todo mundo fala, né, sobre as suas expectativas com o programa, o que você busca com o programa. No meu caso, era mais uma experiência diferente durante a pandemia, era uma vontade e curiosidade de viver fora, de ter uma rotina, né, porque quando você é au pair, você tem uma vida real e normal nos Estados Unidos, você conhece famílias, você vive uma rotina assim, acho que normal, acho que é o mais próximo que a gente consegue no intercâmbio do dia a dia, né? E então eu buscava por essa experiência, não necessariamente aprimorar o inglês. Então eu aceitei esse desafio e eu amei fazer parte. Eu acho que foi algo que, assim, para mim, na minha vida pessoal, me acrescentou em muito. E durante a minha extensão, né, eu decidi estender, né, por 6 meses. Aí eu me mudei para Nova York. E também tive uma host mom que não era americana, ela era francesa. E também foi uma experiência super legal. E essa foi um pouco a minha experiência. Então, eu fiquei um ano em Connecticut, um ano em Nova York, na cidade mesmo de Nova York. Eu morei em Manhattan, perto do Central Park.
E voltei em julho, recentemente, morro de saudade das minhas crianças, né? No segundo ano eu cuidei de crianças mais velhas, eram pré-adolescentes, então saí de um bebê quase, né? Um toddler para pré-adolescente, foi bem diferente. Mas foram experiências muito bacanas, sinto falta de todo mundo. E é um pouco sobre isso, a minha experiência de au pair, foi maravilhosa. A pandemia também foi bem desafiadora, porque quando eu cheguei lá, ainda ninguém estava sendo vacinado, tinha também muitas restrições, mas ano passado já estava tudo voltando ao normal, então ambas as experiências foram muito importantes para mim. E principalmente no seu caso, Letícia, que você passou por um momento desafiador, né? Pandemia foi difícil para todo mundo, então ainda mais você dentro do programa, longe da sua família, num país diferente, cultura diferente, outra língua, enfim. Você passa pela montanha-russa de sentimentos, né? Eu sempre falo que o au pair, ele é uma montanha-russa de sentimentos. Então tem vários up and downs, né, que a gente fala. Uhum. E você teve, o que você achou? Você teve alguns momentos difíceis? Quais foram esses momentos? E como você fez para superar eles? Momentos difíceis na vida sempre vai ter, né? Você estando na sua zona de conforto ou não, a gente sempre vai passar por desafios. Eu acho que a questão de você estar longe da sua família é um desafio muito grande, né? Eu sempre fui muito próxima dos meus pais, da minha irmã. Então, o que a gente fala, né? O homesick é uma coisa que pega sempre. É. Ainda mais porque durante esse período minha irmã ficou grávida. Então, eu não cheguei a ver a minha irmã grávida. E ela é minha irmã única, a primeira vez que ela ficou grávida. Então, assim, quando você é próximo de alguém, você quer fazer parte desse momento, né? E eu tava longe. Não é à toa que hoje meu sobrinho faz 8 meses que ele nasceu. E foi o dia que eu estava fazendo a mala, porque dia 19, né, de julho eu embarquei e cheguei dia 20. Eu ainda tive tempo de ir ver minha irmã no hospital. Mas é algo que pega muito, só que você aprende a lidar. Tem gente que chega bem animada e ainda sente o homesick no final, tem gente que já chega e já sente o homesick, cada pessoa reage de um jeito. Para mim foram doses homeopáticas, foi um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E você aprende a lidar com isso, eu acho. Importante manter em mente o seu objetivo com o programa, que você veio com propósito, que tem um tempo de começo, meio e fim, e saber que você tem pessoas do seu lado, tanto a sua host family, então sempre em momentos que eu estava me sentindo sobrecarregada de alguma forma, minha host family as duas sempre foram muito... sempre foram muito... falar em inglês, né? Support, elas sempre ajudaram muito. E a questão também é as amizades que você faz, né? Eu acho uma coisa que, quando eu fui au pair, que eu amei muito, era o grupo, né? Com as nossas LCCs, que é a coordenadora, né, local. Então, mensalmente, você tem uma reunião, e era muito legal ir para lá, você tem o suporte da LCC, você tem as meninas que estão passando pela mesma coisa, você conhece pessoas, às vezes no meu grupo não tinha brasileira no começo, mas tinha bastante argentina, tinha bastante gente da Europa, da minha melhor amiga, né, de Connecticut era alemã. E todo mundo tá passando por isso, sabe? Então, uma vai ajudando a outra. Um dia você tá se sentindo bem, sua amiga tá de homesick, então vocês uma mão lava a outra. E eu acho que sempre também, quando você se sente triste, com saudade da família, procurar... Cada pessoa age de um jeito. Eu acho que tem gente que... Mas para mim, o que funcionava era comer comidas brasileiras e falar com a minha família e estar com os meus amigos brasileiros, que me trazia o Brasil para perto Sensação de casa. A sensação de casa. Então, eu morei em lugares que tinham uma comunidade brasileira enorme, então era muito fácil achar comida, mas tem mercadinho online, você encontra na Amazon, todo lugar você consegue achar comida brasileira. Então, acho que a maior dificuldade, pelo menos para mim, pelo que eu vejo das minhas amigas, é o homesick, mas passa. Uma hora passa. Uma hora passa, você acaba até se acostumando com a saudade, né? E é isso que você falou, você ter amigos perto de você faz total diferença, gente. E são amigos que vocês vão levar para o resto da vida, né? Vocês vão passar momentos inesquecíveis do programa juntos, né? Inclusive os perrengues, enfim, a saudade de casa juntos. Eu não sei você, Letícia, mas as minhas melhores amigas eu encontrei no au pair hoje. E são meninas que seguem na minha vida, a gente sempre lembra o que a gente viveu.
E isso não tem preço, gente. Eu acho que uma das coisas mais valiosas do programa, quando você termina ele, é o que você trouxe dele, né? E no meu caso foram as minhas amizades. Eu concordo super. Eu fiz amigas durante o processo de au pair, algumas antes mesmo, na época que tá online. Tem vários grupos, né, no WhatsApp. Então, eu fiz amizade com 4 meninas. Comigo são 4. E assim, a gente passou pelo programa de au pair, já deu 2 anos, né, que eu embarquei, passamos por tudo, saímos do au pair e até hoje a gente conversa sobre tudo. E a gente estava conversando, acho que essa amizade vai ser para sempre, porque a gente já passou por tanta coisa, porque o au pair é altos e baixos, você passa por várias É. coisas. E o fato de vocês também estarem num país diferente, vocês se tornam família, né, uma das outras, né? Meninas, eu vou chamar agora a Lana. A Lana faz parte do nosso staff. Alana, tá me ouvindo? Cadê você? Tô vindo. Oi, Alana. Se Oi, apresenta. bom dia, tudo bem? Bom dia. Se apresenta para as meninas. Conta para elas o que você faz. Meninas, meu nome é Alana. Eu fui au pair pela Cultural Care também aí entre 2019 a 2021. Então eu fiz 2 anos de au pair. E assim, foi uma das melhores decisões e experiências que eu tive na minha vida. É, E eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre extensão também. Perfeito. É, No caso, como eu disse, eu fui au pair 2 anos. Então, no primeiro ano, eu morei no estado de Nova York, então eu cuidei de 3 crianças. Eles eram todos maiores, então tinham 10, 12 e 14 anos. Eu vivi uma ótima experiência lá, mas, assim, a partir do sexto mês lá, vivendo a experiência, já tinha me acostumado com o meu dia a dia, tudo mais. A Cultural Care já me enviou aquele e-mail falando da extensão. No sexto mês, gente, sério. E aí eu já fiquei, meu Deus, e agora? Eu vou estender, não vou estender? Eu comecei a falar com meu namorado. Eu namoro já faz 11 anos. Então, assim, a minha conversa foi mais com ele para ver assim se ele achava legal também eu continuar com essa experiência, mas de certa forma o meu coração também dizia que sim, então eu decidi que eu iria sim estender. E eu fiquei em dúvida entre estender com a mesma família e estender com uma nova família. Então, já que eu estava lá, assim, para viver a experiência, eu decidi que eu estenderia com uma nova família. Então, quando você vai estender, você tem aí a chance de estender por 6, 9 ou 12 meses. Eu decidi estender por mais 12 meses, porque já, como eu disse, já que eu estava vivendo a experiência, queria viver a experiência por completo. Então, eu paguei a taxa de extensão, que é de $395. Essa taxa ela é única, tá? Vale ressaltar isso, porque mesmo se você aí decida estender por só 6 meses. Então, quando eu fiquei online, eu comecei a procurar famílias. Quando você está online para extensão, você pode aí ficar online por 2 meses para procurar uma família. E quando é extensão, você tem uma flexibilidade maior de escolher onde você quer morar, né? Então, eu tinha isso, tipo, bem, eu tô morando em Nova York, mas eu sempre dei muita prioridade em escolher a família e não o estado que eu moraria. Então, mesmo que eu tivesse arrumado outra família em Nova York, eu não ia ter problema com isso. Mas eu tive uma sorte imensa de achar a minha segunda host family aí, dentro desses 2 meses, e eles são da Califórnia, na realidade. E a minha família também, a minha segunda família, a minha host mom, ela é sul-africana, só que ela mudou muito nova para Nova Zelândia. Então é uma família realmente assim muito aberta, muito mente aberta. E eu mudei para lá, para Califórnia aí, durante a pandemia, durante o caos da pandemia. Eu sentia assim, no início da pandemia, lá nos Estados Unidos, inclusive, eu sentia que eu estava em um apocalipse zumbi porque eu não via ninguém na rua. E aí eu fui pegar o voo, tinha todas as restrições que vocês tiveram aqui lá no início, também tinha.
Então, eu acabei convivendo muito mais com essa segunda host family por conta das restrições, por conta do Covid e tudo mais. Mas, assim, eu me aproximei muito, muito, muito deles. Eu tenho contato com as duas famílias, mas com eles, assim, eu criei uma relação de segunda família para sempre mesmo, que eu continuo tendo contato sempre. E eles sempre me apoiaram em tudo, sempre me trataram, inclusive, como uma filha para eles. E eu também tive que estudar. Para quem não sabe, você tem que fazer lá o curso no primeiro ano para poder conseguir estender. Então, eu estudei, eu fiz o inglês aí no primeiro ano para conseguir ter os meus créditos e poder estender para o segundo ano. E no segundo ano você também tem que ter essa extensão. Então, eu estendi, já que eu estendi os 12 meses, eu ganhava uma nova bolsa de estudos de $500, mas caso você, por exemplo, decida que é 6 meses, esses 6 meses vai ser uma bolsa de $250, tá? Mas aí eu fiz outro curso de inglês, porque eu realmente, um dos meus focos era aprender o inglês lá, mas com certeza eu aprendi muito mais do que o inglês. Assim, eu me desenvolvi como pessoa, eu me desenvolvi como profissional, e eu ganhei amigas para sempre, igual vocês também falaram aí, gente. Assim, as minhas melhores amigas hoje em dia, elas são do au pair e elas são como uma segunda família para mim também. E eu tenho certeza que vocês todas aí que vão iniciar o processo, vocês vão sentir a mesma coisa que eu senti. Perfeito. Eu vejo muitas meninas tendo dúvida também, Alana. Por exemplo, quando elas vão começar o processo, elas já estão preocupadas com a extensão lá na frente. Sim. Em que parte do processo e como que isso acontece, né? Quando que a Cultural Care contata a au pair para falar do assunto extensão? Então, eles vão começar a enviar o e-mail para você no seu sexto mês lá nos Estados Unidos. Então, é lá quando você já vai começar a pensar se você vai estender ou não, porque você vai ter que dar uma resposta para eles e tudo mais, porque, de certa forma, você precisa desse tempo, né? Decidir se vai estender com a mesma família, se não vai, o tempo para ficar online, que é 2 meses, para você achar uma nova família, caso você decida estender com uma segunda família. Então, a partir do E, sexto mês, eles já vão enviar um e-mail para você lá falando, quer estender? Não quer? e para você que estendeu os 2 anos, Alana, você achou que para você foi muito ou você achou que foi ali o suficiente para você conquistar ali todos os seus objetivos e o que você estava buscando com a au pair? Com toda certeza, assim, foi o suficiente. Quando eu estava encerrando o meu segundo ano, eu falei para minha host family que eu me sentia de dever cumprido, porque eu tinha realmente realizado aquele objetivo que eu fui lá para realizar esse objetivo. Eu sempre tive a mentalidade, se eu tô lá, eu quero estender os outros 12 meses. Perfeito. Porque eu queria realmente viver a experiência. Se eu já estou lá, eu vou acabar de viver a experiência e eu me senti de dever cumprido. E eu sei que essa pode ser também a realidade de algumas meninas que estão aqui. Você falou que você está hoje num relacionamento há 11 anos, então provavelmente você fez o au pair dentro de um relacionamento. Então, Sim, eu acredito que tenha sido uma conversa difícil para você, não só deixar ele aqui, mas também uma conversa difícil quando você estendeu. E você conseguiu separar isso muito bem, né? sim. E deu tudo certo. Vocês estão juntos, né, aparentemente. Sim, estamos juntos até hoje. Nós estamos morando juntos aqui em São Paulo. Eu era do interior de São Paulo antes do au pair, então agora eu trabalho para a Cultural Care. Eu moro aqui em São Paulo com meu namorado e continuamos juntos fazendo planos aí para visitar minha host family no futuro, inclusive. Tá aí a dica, viu, gente? Ó, a pessoa certa vai apoiar seus planos, tá? Perfeito, Alana. Você tem alguma dica para as meninas que têm dúvida em relação à extensão? Ou você acha que, sei lá, elas devem pensar nisso mais para frente? Ou você acha que elas devem considerar agora? Uma Bem, dica. para quem já está claro sobre o que quer para o programa, eu acredito que já é algo que elas vão ter em mente. Quero fazer os 2 anos. Mas para quem não tem ideia, Vive. vive a experiência. Uhum. Vive a experiência, mesmo se você decidir estender e você achar que você ama a sua primeira família aí, você quer ficar com eles, fica com eles. Se você quer viver a experiência com uma outra família, faz isso também, porque
pode ter certeza que toda escolha que você tiver lá vai, assim, impactar na sua vida e, com certeza, vai ser positiva esse impacto, porque você vai estar naquela experiência para viver isso, para aprender e tudo mais. Perfeito, Alana, muito obrigada pela sua participação, obrigada por esclarecer Obrigada. esse assunto para as meninas. Vou chamar a Michelle, gente. A Michelle vai contar um pouquinho da experiência dela. Ela é a nossa coordenadora maravilhosa das meninas do Nordeste do Rio de Janeiro. Então, quem é do Nordeste do Rio de Janeiro já me manda aí uns coraçõezinhos, chapeuzinhos de festa. Quero ver as meninas aqui. Mi, você tá aí? Cadê você? É isso. Tá, gente, assim como a Bru, a Alana e as outras meninas, eu também faço parte do grupo aqui da Cultural Care São Paulo. Eu ajudo vocês principalmente, né, na fase inicial do processo. Acho que eu já falei com a maioria de vocês, talvez. Meninas, eu também fui au pair com a Cultural Care um tempinho atrás. Ao contrário das meninas, eu fiquei um ano só. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É uma dúvida, né, que vocês têm bastante, mas tem vários projetos aqui no Brasil, estou fazendo faculdade, não posso ficar tanto tempo fora. Você acha que vale a pena? Gente, eu sou a prova viva de que vai dar certo, sim. Se você tiver foco, né, planejamento, claro, dá tempo de você fazer seu curso, fazer suas viagens e tudo mais. Entrando no gancho também, que a Débora falou um pouquinho atrás, né, de você sempre pensar fora da caixinha, né, estar com a mente aberta. Eu fui para uma família diferente, né, não era uma família tradicional americana, eles eram de outro país, da Índia, e para mim foi incrível, assim, eu tive ao quadrado, né, uma experiência cultural, então, além de aprender um pouquinho mais sobre a cultura americana, também aprendi muito sobre a cultura indiana, que foi incrível para mim. Eu fiquei bastante tempo conversando com as famílias e quando eu conversei com a minha host e falei com ela que eu estava super apreensiva, né, em relação ao idioma, outra cultura, ela super me deu assim um conforto. Falei, Mi, eu sei que você passou, então a gente vai dar esse conforto para você, a gente sabe como que é, então isso foi imprescindível assim na escolha da minha família. Fui para o estado de Maryland, ficava bem pertinho ali da capital, Washington DC, cuidei de 2 crianças que são, assim, o amorzinho da minha vida, né. Mais alguma coisa, Bru, sobre a introdução? O que que você De onde acha? era a sua família anfitriã, Mi? Da Índia, gente, fazia bastante tempo que eles moravam nos Estados Unidos já, há mais de 30 anos, então era meio que misturado, assim, mas pude aprender muita, muita, muita coisa sobre a Índia, pretendo futuramente super viajar para lá, assim, foi uma imersão cultural ao quadrado, eu sempre digo isso, foi incrível. E o que que te fez tomar a decisão do intercâmbio? Por que que a Bom, Michelle foi? gente, tá. Eu pensava sobre o au pair muito tempo antes de embarcar, eu conheci o au pair ainda durante a faculdade, então eu tive bastante tempo para me planejar nesse sentido, juntar o dinheirinho, né, como a maior parte de vocês ainda não tem, né, todo o dinheiro em mãos, então eu fui aos poucos. Para mim, para minha carreira profissional era imprescindível o inglês, então assim, a principal razão de eu ter escolhido o au pair era mesmo pela imersão cultural, aprender o inglês de uma forma mais prática, e claro, né, aí com o plus de, né, me conectar a outras pessoas incríveis que o au pair me proporcionou, outras culturas, e a facilidade que os Estados Unidos têm, né, gente, de poder viajar. Então, assim, não faltou motivos para eu escolher. E dentro dos benefícios ali do programa, Mi, tem os cursos, né? Você falou que para você o inglês estava em primeiro lugar. Conta pra gente, o que que você estudou no seu ano? Sim, claro. Gente, sobre os cursos, assim, vocês vão ganhar uma bolsa, tá? $500 aí anuais, onde vocês vão poder escolher o que vocês quiserem, tá? Para estudar. Para mim, eu já havia dito, né? A minha carreira profissional, a gente sabe aqui no Brasil o peso que um curso, um diploma do exterior tem no currículo, né? Então, eu fiz cursos de inglês, né? Usando a bolsa e também, claro, os colégios gratuitos que tem lá. Pesquisem na região de vocês, quando vocês chegarem, tem muita opção de cursos gratuitos. Então, eu fiz cursos de inglês mesmo, Brunete. Era meu Uhum. principal objetivo, então eu fiz nessa área. E, gente, sobre isso, o curso de inglês sempre surge bastante dúvidas. A bolsa, tá, que vocês vão ganhar é anual, $500, e vocês vão precisar entregar créditos, né,
aí 6 créditos, é um pouquinho intuitivo, na verdade. Esses créditos, eles são baseados em carga horária, tá? Lá, por exemplo, um curso de inglês durante um mês vai dar 2 créditos. Então, procure os cursos aí que somando anual entreguem 6 créditos para vocês poderem até estender, né? Que é um dos requisitos para poder estender para o segundo ano, que você entregue os 6 créditos completinhos. Assim, gente, tem 1 milhão de opções. A Brunete está aí, uma prova viva de que dá para fazer cursos incríveis. Ela Tá, estudou numa gente. universidade super famosa, né, na área que ela queria fazer o curso, assim. É incrível, gente. É um plus que vocês têm, assim, na área profissional, né? Enfim, de fazer, ter a liberdade de poder escolher, fazer o curso que quiser, e que voltando para o Brasil aí vai dar um plus gigante na carreira de vocês. Gente, eu vou contar uma coisa da Michelle, porque assim, se vocês acham que é difícil, assim, ó, que é perrengue você fazer Sim. o au pair, ela foi numa época, gente. Tudo que tinha para acontecer, Tudo que gente, tinha para aconteceu. acontecer. Pode contar, É, Mi. sim, fora, né, o fato de que eu fui ainda durante a pandemia, sentindo falta de casa, para complicar a minha vida ainda mais, fui namorando, então imagina aí que tudo realmente que tinha para dar, né, de errado, mas graças a Deus deu tudo certo, né, enfrentei as dificuldades aí, mas é isso, gente, o au pair, ele, assim, transforma você realmente como pessoa, como profissional, vocês precisam estar realmente muito de mente abertas, não vai ser 100% perfeito, a gente nunca promete isso para vocês, né, lidar com crianças, a maioria de vocês já tem experiência, sabe que você tem que ser um pouquinho mais paciente, né, você está indo para uma outra cultura, precisa ter muito diálogo, né, às vezes o que você acha que é, nem é, então sentem, conversam, né, estejam sempre em contato com a família de vocês, com os amigos aqui do Brasil, né, até para essa questão da homesick, é imprescindível que vocês realmente, né, tenham esse contato para não ficar com tanta saudade, enfim. E a Michelle é uma prova viva, né? De uma pessoa que passou muito perrengue para chegar lá. E ela fez um Sim. ano de programa. Mi, o que que você acha? Você sentiu que você concluiu todos os seus objetivos quando você terminou o seu primeiro ano como au pair e decidiu voltar? Super, gente, eu digo assim que foi uma decisão dificílima. Sou capricorniana nata, gente. Eu quero minha vida toda programada, certinha. Eu precisava voltar para o Brasil em um ano, então defini o tempo que eu precisava para poder fazer o curso, o dinheirinho que eu queria para poder fazer todas as viagens. Inclusive, eu viajei bastante, gente. Não gastem o dinheirinho de vocês em blusinhas, por favor. Daqui um É mês vocês nem verdade. vão gostar mais daquelas blusinhas, vai dar um problemão para trazer para o Brasil. Então, assim, tenham foco primeiramente, tá? Faça aí um note de vocês. Quero viajar para tal, tal, tal lugar. Quanto de tempo vou precisar para poder ir? Quanto de dinheiro? Quero fazer tal, tal, tal curso também. Também façam isso, tá, gente? Porque o tempo é muito curto. Chegou no final do meu primeiro ano, eu falei, gente, eu preciso voltar para o Brasil. Eu tinha me programado para ficar só um ano, mas a vontade de ficar 2, gente, era assim, muito gigante. Então, assim, para as meninas que sempre me perguntam, Mi, você acha que dá para fazer tudo em um ano? Gente, dá. Tá? As meninas que têm a opção de ficar 2 anos, aproveitem, né? Se eu pudesse, já estou mais que no limite da idade, faria o au pair de novo. Se vocês podem ficar 2 anos, por favor, fiquem 2 anos, mas como, enfim, se for o mesmo caso que eu puder só ficar um ano, dá super, tá? Voltei para casa aí com a sensação de dever cumprido, com uma segunda família realmente lá nos Estados Unidos. Eu até me emociono. No encontro presencial que a gente teve aqui em São Paulo, eu chorei na frente das meninas tudo, contando, né, sobre a minha host family. Eles são muito fofos, gente. Na Copa agora, eles mandaram um vídeo para mim super fofinho. A gente está super triste que o Brasil foi desclassificado. A gente estava torcendo junto com vocês. Aquilo me deixou mais arrasada ainda. E sim, gente, voltei para casa com sensação assim de dever cumprido e com milhares de coisas que realmente que o au pair me proporcionou. Amy, você comentou que você já tinha acabado de começar a namorar quando você foi, então provavelmente foi um Gente, relacionamento à distância. E como foi? Deu certo? deu certo, gente. Como eu disse para vocês, nunca é 100% um mar de rosas, né? Precisou de muita conversa, precisou de muito diálogo, mas assim, quando você tem certeza do que você quer, né? Você tá lá, você sabe para o que você foi fazer, enfim. Enfim, dá certo, tá? Voltei pro Brasil namorando ainda, assim como a Lana, né? Hoje a gente tá juntinho aí, ele foi uma das peças-chaves aí do sucesso do meu intercâmbio, sempre me apoiou, sempre me deu várias diquinhas também, me ajudava a escolher, né, tomar as decisões juntos. Deu certo, Brunete, graças a Deus.
Yes. I will definitely recommend to take this experience. It's so wonderful. I don't have even words to describe how blissful and how incredible it had been for me. If you want to travel, if you want to speak English, if you want to experience a new culture, if you love kids, yeah, I would say just do it. it's such a good experience, as I said, to develop yourself, to learn new things, to see new things that you haven't done before. Many people are scared to leave, and I think to see what you're able to do, you have to just like step out of the box and test your wings. I think there is no right time to do it. So whenever you feel you're ready to do it, just do it. You're going to be young enough to study and like live your life back in your home country, but you're going to have that experience that no one's going to take away from you. It's very fun, but at the same time it's very challenging. And obviously you are going to come across like few challenges every now and then. It's nothing that you cannot conquer. It's nothing that you cannot overcome. As long as you believe in yourself and as long as you're working hard, definitely you'll make it. When I got back after my year, I expected so much change. I thought everyone was changing, doing new things, that I missed so much, but literally nothing has happened. My friends are working at the same jobs they did when we finished high school. I'm sure a year sounds like a really, really, really long time, and it sounded for me too. Like I was thinking, oh my God, I'm gonna leave for 1 year. That's like way too long, but this year goes by so quickly, you cannot imagine. You meet so many people, you experience so much, and suddenly it's almost like the end of a year and you're going back home and you don't want to go back home. This is a great opportunity to improve your English. This is a great opportunity to get to know yourself a little bit more, and I don't know, I feel like you grow in the inside. This really, you can wake up every day and do the same thing and be in your comfort zone. You can keep your keys in the same place. You can tie your shoes in the same manner. And this experience really broaden your mind. And I think that our nation really needs broad-minded young people. Don't be scared, because you're not alone. There's a lot of people who are supporting you, and you probably don't even know them, but they are supporting you. You know, this could really be a turning point of your life. I know it's like a hard decision to choose, because you are in your country, you are at home, comfortable, but sometimes you need to just go and try, because if you don't try, then in a couple of years you will say, why you didn't do it? Just go and do it. Muito bem, meninas. Agora eu vou chamar uma pessoa muito especial para mim, é a Isabela. A Isabela, ela foi a minha parceira de intercâmbio e ela é uma das meninas, assim, que, gente, ela me inspira muito, porque ela buscou o que ela queria e isso fez total impacto na carreira dela depois do programa. Então agora a gente vai começar a falar sobre o pós-programa mesmo, o que acontece com você, sobre a sua vida profissional, o que acontece com ela depois. Isa, você tá aí, amiga, tá me ouvindo? Oi, amiga, tô aqui. Gente, lembra que eu estava falando para vocês que tem amizades, assim, que é o verdadeiro valor do programa? É dela que eu tô falando, gente. Se não fosse essa menina, não sei se eu teria aguentado tudo. Ela foi a minha família, ela foi o meu ombro amigo, ela que me botou no eixo de novo quando eu precisava. Então façam amizades, porque esse é o verdadeiro valor do programa, tá? Eu deixo aqui no chat, Bru. A minha melhor amiga eu vi. Minha melhor amiga, Bruna. Isa, perfeito. Então conta para as meninas sobre você. Quem é a Isabela? Onde a Isabela morou? E o que ela faz hoje? Olá, meninas. Muito prazer. Bom, então meu nome é Isabela. Hoje eu tenho 27 anos, vou fazer 28 daqui a uns 15 dias. Mas quando eu fui para o programa de au pair, eu tinha 23, então foi em 2018. Em outubro de 2018, eu fiquei até fevereiro de 2021. Eu tive um tempinho a mais, então você vê, né, que a minha dúvida nem foi se eu estendi um ano, foi se eu não estendi a mais ainda. Porque a gente teve a extensão do Covid, né? Então eu acabei ficando uns meses a mais. Eu fiquei uns 2 anos e 2 meses. Não tinha como voltar, enfim. Exatamente. Então,
teve essa extensão na época. E então eu fiquei esses 2 anos e 2 meses, morei na Califórnia, onde a Bru também morou, então a gente era vizinha. Morei numa região que fica próxima ali, subúrbio de São Francisco, né? Então eu cheguei a morar também em São Francisco, mas morei por muito tempo em Mill Valley, que é essa região passando ali a Golden Gate. Bom, cuidei de uma criança que é a paixão da minha vida, que é a Paige. Quando eu cheguei, ela tinha 3 meses. E também da Liv, da irmã dela, que quando eu cheguei tinha 2 anos, então elas têm essa diferença de idade. E foi incrível, gente, sério. Até hoje, uma das melhores experiências da minha vida. Enfim, tudo muito marcante, não só pelo que a gente vive, pela língua, mas muito pelas relações que a gente constrói, né? Então, as amizades que lá, a nossa família lá são os nossos amigos também, além da Host Family, né? Então, na verdade, a nossa comunidade de amigos, ela é a nossa real família, é aquele momento que a gente volta, ainda mais, por exemplo, né? A Bru, que era minha amiga, era o momento que eu voltava para o Brasil, eu sentia um pedacinho do Brasil nos Estados Unidos com ela, então a gente fazia coisas que a gente gostava, ouvia músicas brasileiras também, ouvia Anitta, enfim, então, sabe, às vezes a gente precisa disso, então por isso os nossos amigos são a nossa família, e claro, as crianças são os nossos amores, então a Paige é o amor da minha vida. Eu sou jornalista. Quando eu escolhi ir para o programa de au pair, eu já tinha me formado, já estava trabalhando na área há um tempo, já estava trabalhando há 1 ano e meio, né? Então, foi uma decisão difícil para mim, porque eu pensei, cara, já estou aqui, né, trabalhando na área que eu escolhi, será que vale a pena ir agora? Eu vou deixar meu trabalho, vou deixar meu emprego, o que vai acontecer? Vou ter emprego depois? E assim, acho que todo mundo aqui falou isso, mas só vai. Porque esse medo passa, o que a gente vive é muito maior que isso, e no final das contas foi uma experiência incrível, mas não vou falar tudo de uma vez. Isa, conforme você foi chegando no final do programa, né, que a realidade já começa a bater ali, que a sua vida vai mudar de novo, qual foi a sensação? Como você lidou? Eu fiquei com muito medo, né, porque, na verdade, eu já fui com medo, assim, poxa, será que eu vou ter emprego? Como que eu vou, né, falar dessa experiência? Como que eu vou falar no mercado de trabalho? Só que a gente se desenvolve tanto profissionalmente também, né? Eu acho que a Mi também falou isso. Então, a gente muda, a gente amadurece como pessoa, a gente muda profissionalmente, a gente está morando com o nosso chefe. Então, não tem desafio maior do que aprender a ter uma comunicação, né? Evoluir essa comunicação, porque quando você mora com o seu chefe. Então, a gente cresce em muitos aspectos, assim. Por mais que eu tivesse muito medo, eu já comecei a ver algumas vagas no Brasil, já dava uma espionada, via se o que eu tinha feito durante o programa de au pair, né, os meus cursos, como que eu ia puxar isso para o meu currículo, como que eu ia colocar o programa de au pair também nas entrevistas. E, gente, sério, todo mundo assim, que me entrevistava falava, nossa, morei nos Estados Unidos, fiz programa de au pair. Sério, que legal! Sempre foi essa a reação, sabe? E Isa, como que você foi se preparando durante o seu ano, já pensando na sua carreira depois do au pair? Para mim sempre foi muito importante saber que eu ia conseguir fazer alguns cursos relacionados à minha área, né? Então, no meu primeiro ano também fiz inglês, isso é algo muito legal. Tem os community colleges que eles têm aulas de inglês maravilhosas e às vezes até gratuito, então tem muita coisa bacana e gratuita. Mas eu sempre pensei, cara, já que eu já sei mais ou menos para onde eu quero continuar, né? O que eu quero continuar fazendo e trabalhando, eu quero fazer um curso específico nessa área. Então, eu fiz um curso em Stanford, um curso que é como se fosse uma extensão, né? No mesmo lugar que a Bru, inclusive, e de SEO, que é o que eu faço hoje. Então, é uma vertente do marketing, né? Para otimização de sites. Então, aproveitei e fiz isso lá, foi super desafiador, porque eu estava com o inglês ainda um pouco ruim, e tinha vários cases, várias pessoas que tinham empresa, e você tinha que ajudar a desenvolver um plano de marketing, foi uma experiência incrível. E esse curso me ajudou muito, mas além disso, eu sabia que eu queria tirar o TOEFL também. Para quem não sabe, o TOEFL é uma certificação que te ajuda não só a conseguir, né, comprovar que você tem inglês para alguns trabalhos, mas também para tentar mestrado, doutorado, né, essa carreira mais acadêmica. Então, o TOEFL é esse teste. E aí, antes de voltar para o Brasil, eu também fiz o TOEFL. E, gente, de verdade, eu fiquei muito orgulhosa, porque a nota máxima do TOEFL, se eu não me engano, é 120, né, porque eu tirei 108.
Então, cara, sério, porque era esse meu objetivo, né? Como que você estudou, Isa? Bom, eu tinha um plano, eu estudei sozinha, eu não fiz curso, então eu comprei um livro do TOEFL, e aí eu me preparei durante uns 3 meses, eu tinha uma rotina de estudos, então, poxa, o que eu tô pior? Eu fazia muitos testes, aí eu via que eu ia muito pior no listening. Poxa, então vou ouvir mais áudios, aí eu fazia isso, e aprimorando, e deu certo, gente, sigam a dica. Gente, eu fiquei 3 meses sem ver a Isabela. De verdade. Eu fiquei 3 meses sem amiga. Ela se aplicou de verdade e deu certo. Pois é. Isa, eu tenho mais algumas perguntas para você. A sua maior conquista, eu acho que você, durante o programa, o que você considera? Você teve algumas conquistas agora que você falou que eu também acho bem grande, mas no seu ponto de vista, quais foram as suas maiores conquistas durante a sua jornada como au pair? Eu acho que são as relações. Então, as amizades hoje é isso, gente. Meus melhores amigos são do au pair, porque a gente vive esse momento intenso junto, então acho que as relações são o maior presente. A maturidade também, de sair da sua zona de conforto e ir para um lugar diferente e fazer acontecer, sabe? Quando você estiver triste, tiver assim, poxa, eu tô com saudade da minha família, tô com saudade de casa, tô com saudade do Brasil, aprender a lidar com o seu sentimento, falar, cara, tá tudo bem, o que eu vou fazer para me sentir bem nesse momento, né? De repente comer uma coxinha. Então, eu aprendi a me conhecer melhor também, amadurecer, né? E eu acho que, assim, o resto, o inglês, certificado, isso foi só, sabe? Só alguns adendos, que na verdade era o meu objetivo, mas foi muito menor. O que a gente ganha de evolução pessoal, né, e de autoconhecimento, essas coisas mais subjetivas, isso não tem preço. E dentro do programa, de modo geral, já desde que as meninas começam até a etapa final, o que você considera assim, as coisas mais importantes que elas devem fazer, pensando mesmo na carreira delas no futuro? Bom, acho que é importante pensar pelo menos um pouquinho, né, onde você quer estar daqui a uns anos. E usar o programa de au pair como uma ferramenta para te ajudar a chegar nesse lugar. Então, uma coisa que eu fazia muito era stalkear no LinkedIn as pessoas que estavam em alguns cargos que eu queria estar no futuro e ver alguns cursos que elas tinham. E aí, stalkear na cara dura, viu, gente? E aí, então, eu via que, enfim, tinha X nível de inglês, tinha X certificação, e aí eu fui mais ou menos sabendo que eu queria tirar, então, uma certificação de inglês, sabendo que eu queria fazer tal curso, né? Eu acho que é legal tá muito aberta a tudo, mas também ter um plano de, poxa, eu vou voltar, então eu quero estar preparada para voltar para este lugar aqui, então eu quero fazer isso, ou então, de repente, fazer um curso livre, né? Eu quero aprender uma nova skill. Poxa, tem tantos cursos, assim, bibliotecas, por exemplo, né? Ensinando a desenvolver novas skills, arte, sabe? Muitas coisas relacionadas também ao nosso desenvolvimento, não... Pode ser profissionalmente também, né? Ligado profissionalmente, mas também a hobbies. Então, acho que é isso. Tenha um plano do que você quer fazer, onde você quer estar daqui a um tempinho, e tenta aí usar o au pair como né, alavanca para te ajudar, porque tem muita oportunidade. Isa, e você como uma pessoa que passou por isso, você tem algum conselho especial para as meninas que têm medo de deixar a carreira delas aqui no Brasil, que de repente já está encaminhando, abandonar tudo para fazer o programa? Qual é o seu conselho especificamente para essas meninas? Gente, só vai. De verdade, assim, eu fiquei com muito medo também de deixar meu emprego, deixar, enfim, tudo aquilo que eu já tinha construído. Só que quando eu voltei, eu já queria até outra coisa, sabe? Porque eu tinha mudado tanto. Eu queria outra coisa, eu estava muito mais madura. E assim, de verdade, o programa de au pair me abriu muitas portas, sabe? Fiz entrevistas para lugares que eu nunca imaginei que eu faria, porque tinha que ter inglês. É até engraçado, porque o momento que eu falei, cara, eu preciso sair da minha zona de conforto, foi quando eu fiz um programa de trainee para PepsiCo na época, e aí eu fui até a última fase, e a última fase ali era uma entrevista de inglês com o gestor, e eu não consegui fazer, eu simplesmente não fui nesse dia. E cara, depois você volta do programa de au pair, você vai conseguir fazer. Então, sabe, muitas coisas que a gente não sentia confiança para fazer antes, não só ligado ao inglês, mas ligado à confiança mesmo, a gente
tem muito mais força para ir atrás. Então, façam, sabe? Esqueçam da carreira nesse momento, pensem no seu desenvolvimento pessoal, que vai dar tudo certo e você vai encontrar outro emprego depois. E por fim, na prática, Isa, depois que você terminou o programa, você teve oportunidades de emprego? Tive, gente. Foi muito louco, assim, eu voltei do Brasil e eu até queria ficar um tempo pensando se eu ia querer fazer mestrado, se eu queria trabalhar mesmo, mas nem deu tempo. Depois de um mês que eu estava aqui, eu já arrumei emprego na minha área. E eu mudei muito de emprego depois disso, né? Porque esse emprego ainda não era trabalhando com SEO, que era o que eu realmente queria, era um emprego mais em comunicação no geral. E aí, depois de 5 meses nesse emprego, eu recebi uma nova proposta para trabalhar com SEO. E tô aí, trabalhando ainda com SEO, que tem a ver, né, com o curso que eu fiz em Stanford, que é o que eu escolhi como seguir dentro do marketing. E deu tudo certo, gente. Hoje, então, eu trabalho numa empresa francesa chamada Accor, e eu vejo que, assim, se eu não soubesse falar inglês, eu não conseguiria estar na vaga que eu estou, no lugar que eu estou, porque hoje, todos os dias, eu tenho interface com as pessoas que estão localizadas ou na França, ou em UK, sabe, até nos Estados Unidos, e se eu não tivesse inglês, eu não ia conseguir ter essa comunicação, então, foi fundamental. Perfeito, Isa, muito obrigada por você compartilhar sua jornada com a gente, ainda mais para falar de um assunto que é muito delicado, né? Porque é uma decisão muito importante, vai mudar a sua vida, e você ter essa visão de alguém que já foi, que já trilhou esse caminho, com certeza deixa o coração das meninas muito mais tranquilo. Então, muito obrigada. Meninas, eu vou chamar a Camila agora. A gente já está chegando no finalzinho, tá, do nosso evento. A Camila, ela faz parte aí do nosso staff. Camila, tá me ouvindo? Gente, a Camila senta do meu lado. Bru, tudo bem? Camila, explica para as meninas sobre você, o que você faz, se você foi au pair, se você não foi. Claro, perfeito. Então, prazer, meninas, eu sou a Camila, trabalho na Cultural Care há alguns anos já. Eu também fui au pair com a Cultural Care entre 2018 e 2020. Voltei exatamente quando a pandemia explodiu por lá, então vocês já podem imaginar que quando eu voltei o meu baque foi bem diferente, assim, não só para me readaptar aqui no Brasil, mas também porque o mundo estava passando por diversas mudanças, né? Então, eu fui au pair por 2 anos, vivi os 2 melhores anos da minha vida. Eu tive 2 famílias também, eu tive minha primeira experiência em Nova York, que é o que está ali na primeira foto. Na verdade, eu morava no estado de Nova York, não na cidade. Eu cuidei de 2 bebês gêmeos. Um fato bem bacana sobre o meu ano de intercâmbio, que não é muito comum, é que eram 2 au pairs na mesma casa. Então, os meus pais anfitriões, eles tinham uma rotina muito atarefada, então eles precisavam ali mais do que as 45 horas de ajuda, então eles optaram por ter 2 au pairs, era eu e o outro au pair era um menino, o Pablo, da Espanha. Então, desde o começo eu tinha um amigo dentro da mesma casa, compartilhando comigo a rotina, as tarefas de trabalho. Ele é meu melhor amigo até hoje também, então a gente conseguiu trocar muita figurinha. Era uma imersão cultural maravilhosa, eu aprendi sobre a cultura americana. O meu Rosdere, ele é da Polândia, então eu aprendi um pouco sobre a cultura deles. O Pablo era da Espanha, aprendi um pouco mais sobre a cultura espanhola, pratiquei o espanhol, ensinei português para eles, a gente falava muito sobre a quebra cultural no geral. Então foi uma experiência maravilhosa. No segundo ano, eu também optei por trocar de família, né? Eu tinha feito diversas coisas durante o meu primeiro ano de au pair, mas eu não tinha conseguido ir para a Califórnia e para alguns lugares que eu tinha me planejado para ir por lá. Então, eu conversei com a minha família anfitriã, eles queriam que eu estendesse com eles, e embora tivesse partido meu coração deixar os gêmeos, e o Pablo também optou por cuidar de crianças um pouquinho mais velhas. Então, foi uma separação da nossa grande família, que foi um momento bem difícil, mas foi uma conversa super tranquila. A minha Rosmama, ela era psicóloga, então ela me apoiou de todo modo, ela me deu ótimas referências para conseguir uma família no lugar que eu queria, a família que eu queria escolher. Enfim, acho que alguém já comentou um pouquinho que no segundo ano você pode colocar 3 top estados de onde você gostaria de ir. Isso significa que a chance de conseguir família naquele lugar é bem alta, não significa que você vai exatamente para onde você quer, mas a chance de conseguir família lá é bem mais alta. E eu dei sorte, encontrei uma família bem bacana, que estava dentro de tudo ali que eu buscava para o meu segundo ano de au pair. Então, eu fui morar em São Francisco, onde eu cuidei de uma bebezinha de 4 meses e um menininho de 5 anos.
Foi bem bacana, porque é uma experiência um pouco diferente quando você está acostumada com bebês e depois você troca e cuida de uma criança mais velha. A rotina do pessoal que mora em Nova York, que mora na Califórnia, é bem diferente, o clima é diferente, as pessoas são diferentes. Então, você consegue ver até a diferença cultural entre os estados por lá, né? Fiz bastante coisa, como uma boa au pair, fiz o meu bucket list, risquei tudo que estava lá, então eu fui no Havaí, eu quase pulei de paraquedas, mas na hora eu amarelei. Tem coisa que a gente coloca na lista e depois a gente pensa, é melhor não, tá tudo bem, né? Mas eu acho que o meu foco principal, eu fui para o au pair quando eu já tinha 25 anos, sempre foi estudar, né? Eu sou formada em turismo, então eu sabia que a área de turismo demandava muito inglês, e eu sou uma pessoa que preciso muito ser ativa no que eu estou aprendendo para que eu consiga realmente absorver. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Eu sempre fui bem honesta com as famílias que eu estava conversando. Passei no reteste da Cultural Care, então não tem problema nenhum. Se você está na dúvida do seu nível de inglês, faz o teste, estuda para você conseguir chegar onde você quer. Então, é muito importante que você seja honesto com a família, não tente passar uma informação que não seja verdadeira. Se você não tem experiência com uma faixa etária de crianças, seja honesto sobre isso. Se você não está aberto sobre uma coisa, seja honesto sobre isso, porque 5 minutos de entrevista você pode passar uma informação, você pode conseguir o match com aquela família, mas durante o ano inteiro você não vai conseguir ser um personagem. Então, você precisa ser absolutamente honesto sobre tudo que você coloca no seu application, sobre as suas intenções, sobre as suas experiências com as crianças, sobre o seu nível de inglês também, para não gerar nenhuma frustração quando você chegar lá. O au pair, ele é um intercâmbio de aprendizado também, as famílias sabem que vocês estão indo justamente para melhorar o inglês, então não é problema nenhum vocês conversarem e se comunicarem sobre isso, tá? Então, isso é muito importante. Então, eles me ajudaram bastante, mas eu também já fui com esse propósito. Então, no meu primeiro ano, eu já cheguei lá e organizei direitinho o meu schedule com eles para que eu pudesse, logo de cara, começar um curso e fazer o inglês, né? Apesar da diversão, da parte que você faz amigos e se diverte, eu acho que também tem um propósito um pouquinho maior atrás disso. Então, eu fui para o Westchester Community College, então eu fiz um curso de inglês, e não consegui todos os créditos do primeiro ano, então eu estava buscando um outro curso, e mais ou menos o que a Isa falou, né? O que você está com mais dificuldade? Na pronúncia, era o meu caso, então busquei um curso focado mais na pronúncia mesmo, então fiz um outro curso de Communication e Pronunciation, e aí deu tudo certo, o primeiro ano o inglês estava ótimo, e aí eu pensei, e agora, né? Quero estender essa experiência, mas o que profissionalmente isso vai acarretar para mim? E eu pensei, poxa, eu já estou aqui, estou vivendo essa experiência, consegui um inglês bacana. E agora, o que eu posso fazer? Então, eu falei, bom, quero trabalhar em uma empresa multinacional, eu quero fazer diferença no meu currículo quando eu voltar. E, obviamente, se você mora um ano nos Estados Unidos, você consegue desenvolver o inglês, mesmo que você não se mate de estudar por lá, né? A vivência em si já vai fazer com que você se comunique se você já sai daqui com inglês intermediário. Então, o que agregaria no meu currículo? E aí, quando eu tive o match com a família da Califórnia, eu comecei a pesquisar cursos maiores, melhores, em universidades mais renomadas. Tive que fazer um investimento do meu bolso também, né? Acho que já comentaram também que a gente tem esse valor de $500 para cumprir os créditos acadêmicos. Dependendo do curso que você quer fazer, se for inglês, dá tranquilo, né? Alguém já comentou também que tem os community colleges, que você consegue curso de inglês gratuitamente. Inclusive, eu continuei no segundo ano no City College da Califórnia, né? Onde tem professores maravilhosos, gente de todas as partes do mundo, diferentes níveis de inglês. E aí eu conseguia fazer à noite, né? Depois do meu horário de trabalho, e foi uma opção minha. Eu não precisava mais desses créditos, porque eu já tinha escolhido um curso que ia me dar, mas era uma coisa que eu sabia que ia fazer diferença para mim, então eu fiz, né? E aí eu escolhi um curso na Berkeley, que é uma faculdade grande na Califórnia, ela é bem renomada, e eu escolhi fazer um curso de business, que eu achei que ia agregar para mim, cabia no meu schedule, eu fazia aos finais de semana, acabei investindo um pouco mais do valor, mas achei que super valeu a pena. Como a Isa comentou um pouquinho antes, é um curso difícil, não é um curso muito frequentado por au pairs, você já tem que ter um nível de inglês melhor, você começa a conhecer pessoas de diversas outras partes do mundo que estão lá mesmo fazendo extensões universitárias, então é um pouco mais challenge para você acompanhar, mas valeu super a pena. Eu acho que eu faria tudo de novo. É uma experiência que te deixa com aquele medo, com aquele frio na barriga gostoso e que te dá uma satisfação pessoal quando você termina e quando você conclui. Então, é muito importante, né?
E hoje em dia, não só a Camila, de quando começou o au pair, e a Camila de agora, mas também o meu currículo, de quando eu comecei o au pair e o meu currículo de agora, são coisas bem diferentes, e você vê e fala, nossa, poxa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou cuidar de crianças, e o que eu vou ganhar com isso, como que isso vai agregar. Então, não só a parte do inglês, do currículo, mas também essa parte das habilidades que você desenvolve mesmo durante o processo, né? Você vai aprender sobre flexibilidade, pontualidade, sobre conflitos e conversas difíceis, sobre como trabalhar em time, sobre como organizar seu tempo, né? Eu tenho esse tempo para fazer diversas tarefas, como que eu vou priorizar o que é mais importante para mim e o que eu vou deixar para fazer depois, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu acho que não só por conta da minha volta no meio da pandemia, a gente vem e vê que o mundo está passando por um processo mais difícil, então eu estava lá vivendo os melhores 2 anos da minha vida e de repente eu chego aqui e eu não podia ver meus amigos, eu mal podia ver minha família, a gente estava todo mundo apavorado com o que ia acontecer, então demorou muito a readaptação, mas é uma readaptação que todo mundo passa, né? Com ou sem pandemia. Às vezes você está lá se divertindo e aí você chega aqui no Brasil e pensa, poxa, por que eu voltei, né? Como que eu vou caminhar? Então tem que ter um pouco de paciência, né? Chegar lá também não é diferente, às vezes você está aqui e pensa, eu estou ótima com meu inglês, minha família é maravilhosa, e aí você chega lá e pensa, nossa senhora, não estou entendendo o que essa pessoa está falando, achei que meu inglês era ótimo, e chegou lá e de repente deu uma travada. Gente, o tempo de adaptação de cada um vai variar, tá? E é muito importante que vocês tenham paciência com vocês, tenham paciência com as readaptações, coloquem um propósito, né? É muito importante você ter um foco, saber o que você quer fazer, qual que é o seu plano. Se de repente você quer aplicar para uma empresa específica, eu quero fazer o au pair porque eu quero trabalhar em uma multinacional, mas qual? O que você quer fazer lá? Como a Isa falou, vai no LinkedIn, busca as habilidades que você tem que desenvolver para trabalhar lá. Busca conhecer pessoas que trabalham lá para te dar uma dica, né? Faça um network, começa a desenvolver um pouquinho mais essa parte do qual que é o caminho que eu vou trilhar para conseguir chegar ao meu objetivo. Isso é bem importante. Ô, Cami, eu vou fazer de conta que eu não sei, tá? Então, depois que você voltar do programa, o que aconteceu? Aonde você foi trabalhar? Como que foi sua jornada? O que você faz hoje? Fiquei um tempo parada, né, na minha pausa obrigatória por conta da pandemia, mas eu já estava trabalhando bastante na formação do meu currículo, né? Acho que quando você está finalizando ali o ano do au pair, você já começa a colocar em prática essas coisas, porque a gente sabe que a vida é corrida e que você ficou 2 anos fora, né? Mas você tem que voltar e tem que seguir com o que está acontecendo no mundo. Então, eu comecei a aplicar para algumas vagas, mas um belo dia eu recebi um e-mail falando sobre a possibilidade de trabalhar na Cultural Care. Era uma coisa que nem de longe passou na minha cabeça, embora tenha tudo a ver com a minha área. Eu falei, poxa, estou procurando um emprego em uma multinacional, né? Para quem conhece, a Cultural Care já tem mais de 30 anos de experiência, tem escritório em diversas partes do mundo. E eu falei, vou aplicar para ver, né? Eu amo o programa, eu sei bastante sobre o programa, eu participei, eu sou uma super incentivadora de pessoas que querem fazer o programa mesmo antes de trabalhar na Cultural Care, tive uma ótima experiência, então acho que isso ajudou bastante. Conheci muito sobre o processo também, então acabei aplicando e aí entrei. E aí eu não consigo mais me desvincular da vida de au pair, né? Eu acho que uma vez que você começa nesse ciclo no mundo de au pair, você vai ser sempre uma ex-au pair e você sempre vai ter uma história boa para contar e, querendo ou não, você vai sempre compartilhar um pouco do que você viveu com as outras pessoas. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Eu não canso, né? Eu, inclusive, me identifico com várias meninas que passaram por aqui no decorrer do dia, porque realmente a gente vê histórias de diversas meninas diferentes, mas a maioria delas elas são positivas, são meninas com objetivo, com focos corretos. E, inclusive, eu tenho uma amiga que, infelizmente, ela não pôde estar com a gente aqui hoje, mas ela teve o sonho que eu sei que muitas meninas que eu converso hoje em dia têm. Então, eu pedi para ela compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. Então, eu converso com diversas meninas durante o processo, né, várias partes do processo, e muitas delas contam que o pós-au pair delas, o plano delas é aplicar para uma companhia aérea e a maior, né, a Emirates. Então, eu queria contar um pouquinho da Gabi. Ela, infelizmente, não pôde comparecer presencialmente com a gente hoje,
Mas a Gabi, ela foi au pair, né, com a Cultural Care também. O sonho dela, desde pequenininha, era ser au pair. Mas antes de contar um pouquinho da minha percepção sobre a história da Gabi, eu gostaria de compartilhar com vocês uma carta que ela dividiu comigo, para poder contar um pouquinho da história dela. Bom, então vamos lá, palavras da Gabi. Desde pequena, eu sempre quis aprender outros idiomas, viajar e conhecer pessoas do mundo inteiro. E foi quando eu fiz a minha primeira viagem de avião que eu me apaixonei pelas comissárias que estavam operando no meu voo. Desde os 18 anos, eu tinha certeza que eu precisava me matricular no curso. Estudei, tirei as licenças necessárias, mas eu não fui aceita nas empresas nacionais porque eu não tinha um dos principais requisitos, a fluência no inglês. Foi então que, pesquisando sobre intercâmbios mais acessíveis, eu encontrei o programa Au Pair da Cultural Care. Aos 20 anos, eu embarcava para uma das melhores e maiores experiências da minha vida. Foram 1 ano e 6 meses de aprendizado, 2 famílias lindas e 2 estados que eu chamei temporariamente de casa, e que eu guardo na minha memória com muito carinho no meu coração. Eu fui inocente demais em pensar que eu ia fazer o programa de intercâmbio só para aprender o inglês. O inglês foi uma ferramenta importante, mas somente uma das muitas habilidades que eu adquiri com essa experiência. Eu cumpri a minha missão e eu voltei para casa mais madura, responsável e pronta para desbravar o mundo. O programa do Au Pair, ele não é para qualquer um. Ele é para pessoas fortes e para pessoas corajosas. Hoje, eu brinco dizendo que se você já foi au pair, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Por isso, o meu sonho era voar. E por que não usar as asas que o au pair me deu para voar na melhor? Eu gostava das empresas aéreas nacionais, mas eu almejava mais. Eu desejava a melhor do mundo. Graças ao meu inglês e às minhas habilidades técnicas e interpessoais que eu pude desenvolver durante o au pair, eu consegui entrar na empresa que eu sempre sonhei, a Emirates. Minha ex-hostmam me disse que estará me esperando no aeroporto assim que eu conseguir um voo e pousar em São Francisco. Coincidência ou não, na mesma data que eu embarquei para o au pair, 4 anos depois, eu embarcava para minha nova jornada em Dubai. O au pair foi só o começo. Com amor, Gabi. Então, agora sobre a minha percepção sobre o processo da Gabi. A gente se conheceu em São Francisco e ela sempre compartilhou esse sonho. Ela tem um inglês maravilhoso, então era assim, muito fácil para ela conseguir emprego em diversas outras áreas, mas ela persistiu no sonho dela. O sonho dela era esse. E ela quebrou a cara muitas vezes quando ela voltou. Ela voltou do au pair e ela aplicou para a Emirates e ela não passou de primeira. E ela ficou frustrada, claro, mas ela não desistiu do sonho dela e depois ela aplicou de novo e deu tudo certo. E hoje ela mora em Dubai, ela embarca para várias partes do mundo. Enfim, ela ainda não teve a oportunidade de voar para a Califórnia e encontrar a família dela, mas eu gosto muito da história dela, como eu gosto de milhares de histórias de amigos que eu fiz por lá, de pessoas que eu conheci, de jornadas que eu cruzei. Enfim, galera, eu acho que é muito bom que a gente tenha um foco, um propósito e que a gente não desista, a gente não pode desistir do nosso sonho. Se você tem um sonho, se você quer fazer uma coisa maior, né? Ninguém está aqui porque quer ir para os Estados Unidos só cuidar de criança. Eu sei que todo mundo tem um sonho, tem um plano e tem um ponto onde você quer chegar lá no futuro, né? Então, o au pair, como a Gabi disse, é só o começo, não é só o inglês que você vai desenvolver, é muito, muito mais que isso. Então, eu amo compartilhar histórias, espero em breve poder compartilhar a história de alguma de vocês que estão aqui assistindo o evento com a gente. Gente, quando a Camila compartilhou comigo essa carta, eu fiquei super emocionada, eu chorei. Então, isso é uma das poucas histórias de sucesso, né, que a gente... De muitas, né, na verdade. Gente, ela mandou um oi. Ela tá aqui? Tá, Obrigada por compartilhar a minha carta, você é maravilhosa. Obrigada a você, Gabriela, por compartilhar a sua jornada com a gente. Eu tenho certeza que isso aquece o coraçãozinho de muitas meninas que têm o sonho de trilhar a mesma ou uma jornada parecida com a sua. Muito obrigada. Obrigada. De vocês. Não esqueçam que o Brasil é o país onde você sempre vai ter melhores oportunidades. Se você tem habilidades em inglês, se você teve uma vivência fora, se você teve experiência internacional, você com certeza vai sair na frente. Então, aproveite essa oportunidade, viva o seu sonho, volte para cá e faça a diferença.